caminhoneiros transportadores do Brasil, a minha admiração e a confiança renovada da nação. Me dirijo especialmente ao Salles, de Rondônia, ao Otávio Augusto, de Vitória, Cachoeira, e a Milton Antunes, Rondônia, Acre, Cidade del Leste. Grandes líderes do cerco ao país de desabastecimento, que nesta fase inicial é desfechada pelos caminhoneiros transportadores. Estou vindo esclarecer que não existe absolutamente nada acertado em favor dos caminhoneiros. Principalmente porque eu, o presidente da República, não estou exercendo o expediente na sede do governo. Estou ainda desmontando estruturas do terrorismo, da guerra civil sangrenta que a bandidagem terrorista tinha montado no país. E nesse interim, é claro que a Polícia Federal já está, desde o dia 19 de fevereiro, com o decreto de prisão do meliante terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, Michel Miguel Elias Temer Lulia. O país, dado eu não estar fazendo o expediente normal na sede do governo da República, no Palácio do Planalto, está sem governo. Porque a bandidagem terrorista no poder, que se diz governo no Estado paralelo terrorista de bandidos, está com um triunvirato. Michel Temer, que está sumido. Raul Jungmann, um vagabundo comunista da pior espécie. E Sérgio Etchegoyen, que apodrece a farda como oficial do Exército. Envergonha a sua família. Envergonha a nação brasileira inteira. Vai ter o que merece no momento certo. E estão espalhando fofoca, mancomunados com a Rede Globo e a imprensa inteirinha, que foi fechada por eles para manipular a opinião pública e esvaziar o que eles chamam de movimento e de greve pela desestabilização emocional dos caminhoneiros e da nação que já se manifestou com eles. Esse é o jeito do comunismo gramscista e do terrorismo que perturba o mundo e hoje está sediado no Brasil sob a chefia de Michel Temer, fazem. É o terrorismo psicológico, é o terrorismo de inquietação social. Eles são peritos nisso, porque são demônios caídos das latrinas do inferno para perturbarem a humanidade. Não tem ninguém que supere em fofocas, em enredos. Isso a Rede Globo mostra com clareza em toda a sua programação. E ela agora, junto com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
inventada por Temer, estão manipulando a opinião pública. Eles sabem que o país é de uma nação totalmente desinformada e se aproveitam disso para confundir a opinião pública e desestabilizar o cerco ao país de desabastecimento, que é o objetivo da saída dos caminhoneiros. Mas também eu informo que esse cerco não se circunscreve apenas aos caminhoneiros. Ele está estrategicamente organizado. E se houver qualquer fracasso dos caminhoneiros, outros segmentos econômicos virão com força redobrada, desabastecendo o país. Porque o abastecimento não se circunscreve ao transporte. O abastecimento começa na produção, começa nos armazéns, nos distribuidores, nos intermediadores, enfim, numa gama de segmentos econômicos. E todos eles estão arregimentados no cerco ao país de desabastecimento. Porque o objetivo de cada brasileiro, de cada brasileira, é a prisão do humilhante, bandido, terrorista, apátrida, genocida, responsável pelo assassinato de mais de 11 milhões de brasileiros, pelos quais já está responsabilizado nos foros internacionais, como terrorista da pior espécie. Enquanto a Polícia Federal não nos apresentar ele preso com o Palácio do Planalto desobstruído para instalarmos o expediente da Presidência da República, o cerco permanecerá. E ele ficará cada vez mais pesado. O cerco ao país de desabastecimento, ele é um equipamento de guerra absolutamente constitucional, racional, de bom senso, democrático e humanista. E ele foi instalado de acordo com a Constituição, perante o Supremo Tribunal Federal, os poderes constitucionais, as Forças Armadas e toda a organização institucional da nação. Está existindo muita confusão aí, inclusive maledicência sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas estão no papel constitucional delas. Elas não tutelam os caminhoneiros, como não tutelam a nação, como não tutelam nenhum brasileiro. Elas são o que o nome diz, força. E força, elas são como o revólver na cintura da pessoa. É a pessoa que puxa o revólver e aciona o gatilho contra o inimigo. Se não fizer isso, ela apanha ou morre com o revólver na cintura. As Forças Armadas na Constituição brasileira são isso. O poder é o povo. Se bifurca em poder constitucional através de representantes constitucionalmente instituídos. E em poder constituinte
quando esses representantes traem a representação e a nação emerge em foro de soberania no exercício direto do poder. Foi o que aconteceu a partir de 2003, quando o Foro de São Paulo, por Luiz Inácio Lula da Silva, instaurou o golpe de Estado terrorista pelo projeto de poder do PT, executado através do roubo do país, do massacre da nação, da destruição da pátria pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e regido por corporações quadrilheiras. Essas corporações quadrilheiras, compostas na instituição da Presidência da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União, e com ramificações na Polícia Federal e nas Forças Armadas. Mas essas ramificações não desqualificam a Polícia Federal e nem as Forças Armadas. A Polícia Federal está somada com os caminhoneiros e com a nação neles, quanto o Exército também. Não existe escolta do Exército em sequestro e tomada de caminhões, porque isso seria terrorismo praticado pelas Forças Armadas, e as Forças Armadas não fazem isso. O que está existindo é a cooperação das Forças Armadas, principalmente do Exército, com os caminhoneiros. Para que não haja desabastecimento absoluto, isso vem a se caracterizar uma agressão revanchista da nação, agora nominada, encarnada pelos caminhoneiros, se pensou nessa estratégia de liberar alguns caminhões de petróleo para manter a cidade com um mínimo de abastecimento nessa área para as situações emergenciais que são naturais dentro dos aglomerados humanos. E abastecimento de hospitais e farmácias, enfim, das necessidades básicas da nação. E então, o que o Exército faz é, de fato, escoltar essas cargas até os seus destinos, mas não praticando sequestro contra os caminhoneiros e nem agredindo a nação. A escolta do Exército a essas cargas é para evitar que bandidos terroristas infiltrados dentro dos movimentos da nação, como estão entre os caminhoneiros, assaltem esses caminhões ou coloquem fogo neles para que os caminhoneiros sejam acusados de terrorismo. Porque a conduta dos caminhoneiros até agora tem sido exemplar em todos os sentidos.
É tanto que as notícias que saem lá no mundo lá fora são todas de elogio ao povo brasileiro e à classe dos caminhoneiros transportadores. A solução particular para o segmento econômico dos caminhoneiros já está sacramentada. Eu, na qualidade de presidente da República, já ditei o ato interventorial constituinte, já devidamente formalizado perante o Supremo Tribunal Federal, como a Constituição institui, aonde definimos uma política de Estado. Isso quer dizer uma tomada de posição perene, que não se acaba com governos. Encarando os motoristas, caminhoneiros, transportadores, como um segmento da maior importância da nação, porque, ao mesmo tempo em que a supre, também é a sua força civil de ataques pacíficos. Nesse ato está definida a relação de caminhoneiros e Estado. Caminhoneiros como iniciativa privada, Estado como distribuidor da organização constitucional do país e administrador dos interesses da iniciativa privada. Eu já li esse ato em pronunciamento anterior, mas ele também está sendo distribuído aos caminhoneiros. Quero também alertar: os caminhoneiros não têm representantes para fazerem acertos com esse triunvirato de bandidos aí, Michel Temer, Jung e Tchegói. São bandidos da pior espécie. E quem negocia com bandido, bandido é. E atos firmados por bandidos só servem de provas para as respectivas condenações. Se apresentou aí um tal de José da Fonseca Lopes, se dizendo presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros. Isso aí é tudo organização comunista, que tem por finalidade explorar as classes econômicas, desinformar a nação e consolidar o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. Esse sujeito, ao se mancomunar com Michel Temer, Junger e Letchegói, se expõe como um terrorista igual a eles, apátrida, genocida e ladrão do país. E é nessa categoria que ele será preso, processado e julgado pelo tribunal próprio. Porque nessa categoria, mancomunado com esses bandidos, ele se faz com eles, autor de crime contra a humanidade, no genocídio que a nação brasileira sofre já em mais de 11 milhões de pessoas eliminadas. Esta é a situação de quem negocia
com Michel Temer, Junger e Echegói. E nessa categoria, eu aconselharia a todos os caminhoneiros a não se associarem, porque o final deles será trágico. Como se trata de crime contra a humanidade, eles serão processados e julgados em corte marcial internacional. E nós não vamos ter nenhum tipo de misericórdia com essa gente, porque o mundo livre já sofreu demais com terroristas. E agora, o mundo livre está associado ao Brasil para a humanidade ser livre dessa peste. Então, aos grandes brasileiros, ao Salles, lá de Rondônia, ao Otávio Augusto, ao Hamilton Martins, heróis do Brasil, que estão na coordenação dos caminhoneiros nessas regiões, se mantenham inabaláveis, se mantenham firmes, porque o final dessa agonia está de hora para hora. Há pouquinho, tomei providências junto ao Supremo Tribunal Federal, nesse sentido. E reafirmo com muita ênfase: não acreditem no que vocês veem nas redes sociais e muito menos na imprensa, porque a astúcia da bandidagem no poder é confundir nas redes sociais, é confundir na imprensa, para que os movimentos da população civil, em legítima defesa, se esvaziem. Porque a nação não tem escolha. Ou ela capitula ao terrorismo no Estado paralelo, terrorista de bandidos, chefiado e comandado por Michel Temer, ou ela é contra isso, sob a minha orientação de peão da nação, que no dia 29 de dezembro de 2017 tomou posse na instituição da Presidência da República. Está faltando apenas eu começar o expediente ali dentro. E tenho certeza que eu vou começar esse expediente. Porque se não conseguisse fazer isso, eu não corresponderia à confiança que a nação depositou em mim. E então eu teria de dizer: instituam outro, porque eu sou incompetente. Mas em quase 60 anos de guerra, eu nunca disse isso. E não vou dizer agora também. Essas demorazinhas aqui é nas escolhas que temos de fazer entre uma via e outra, entre um equipamento e outro, entre um instrumento e outro, sempre escolhendo o de menos efeitos adversos, sempre escolhendo o de maior abrangência de benefícios à nação. Acreditem, não em mim, mas em vocês,
porque se vocês me instituíram o vosso primeiro peão, é porque viram em mim uma identificação de hombridade, de honradez, de caráter e de competência com vocês. E se nós temos isso em comum, eu acredito em vocês. E sei que vocês acreditam em mim. Principalmente os caminhoneiros, que no dia da reunião constituinte, para me instituírem no cargo de presidente da República, lideraram as pessoas que compareceram para a reunião constituinte. Eles foram a presença mais significativa daquela reunião. E permanecem com aquele mesmo espírito de patriotismo, com aquela mesma hombridade. Eu acredito nisso. E aceitei a incumbência justamente por isso, pela homenagem e a honra que me tributaram de me dizerem que eu sou parecido com vocês. Muito obrigado.